Ei, Agora eu te ouço. ei, Carol, conseguimos. Conseguimos. Que bom. Então, eu estava aqui só fazendo algumas considerações preliminares, mas enfim, essa é a professora Ana Carolina, da Universidade Federal de Rondônia, nossa queridíssima Carol, né? De quem a gente tem muitas saudades, né? Dos tempos de Unicamp aqui. E como eu já disse aqui para quem está presente, né? A Carol fez a graduação e a pós-graduação aqui na Unicamp. E já há mais de 10 anos, né, Carol? Você é professora na Federal de Rondônia, não é? Exatamente. Mesmo ano passado fez 10 anos. Olha só, que legal, hein? O tempo voa, não é? Pois é. Então, hoje nós estamos aqui, né, nessa mais uma live semanal, e a Carol vai contar um pouco para a gente o seu processo de pesquisa no doutorado, que ela investigou a política de avaliação, né, do livro didático num determinado período, que não é o período presente, né, dentro do contexto do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. A Carol ela defendeu o doutorado em 2014, e então, obviamente, né, nós estamos falando de uma época diferente da época de hoje em relação a esse programa, né? Mas é isso, Carol, a gente quer ouvir você. Então, eu quero agradecer a Inês pelo convite, parabenizar também ao grupo pela iniciativa das lives. É muito importante a gente fazer essa divulgação científica nesse momento que a gente está passando. Então, parabéns a todos. Bom, como a Inês falou, hoje eu estou na Universidade Federal de Rondônia, mas fiz toda a minha formação acadêmica na Unicamp, no mestrado e doutorado, sob a supervisão da professora Marinês. Para falar do livro didático hoje, do processo de avaliação do livro didático, eu vou tentar dividir minha fala em dois momentos. Primeiro, para a gente entender, eu vou falar de maneira geral como que funciona o processo de avaliação no âmbito do PNLD. E aí depois eu falo um pouquinho como que a minha pesquisa de doutorado se integra dentro desse processo avaliativo. Bom, primeiro, esse processo de avaliação do livro didático de Química, o primeiro, ele é conhecido como PNELEM 2007. E aí, de tempo em tempo, de 3 em 3 anos aproximadamente, acontece a renovação e outra avaliação, já que os livros, eles são utilizados no período de 3 anos nas escolas. Bom, então, o que que acontece? Primeiramente, o governo, ele lança o edital falando quais são os critérios que precisa ter um livro para ele se inscrever no programa. As editoras, então, rapidamente estudam esses editais, os autores dos livros, para tentar adequar sua obra aos critérios exigidos pelo MEC. E aí é interessante porque, a partir desses critérios, às vezes tem que reformular muita coisa no livro. Eu vou dar um exemplo. No PNELEM de 2007, era possível inscrever livros com volume único. Em 2012, necessariamente tinha que ter 3 volumes. Então, nós tínhamos livros, até mesmo de autores da área, que são pesquisadores também do ensino de química, que era volume único. Então, a partir do momento que lança o edital, eles têm que correr para poder organizar e transformar aquilo que era um volume único, uma coleção de volume único, em 3 volumes, para atender o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, isso é um exemplo de como o edital, como um documento formal do governo, digamos assim, já vai mexendo na organização e na elaboração do livro. Bom, as editoras inscrevem as obras, e aí essas obras elas devem ser entregues totalmente descaracterizadas. Então, não pode ter informação de autores, de qual é a editora e coisas desse tipo, para que o avaliador, quando ele tiver em mãos aquela obra, ele não pode saber de nada para não ter um viés aí na avaliação. Pois bem, concomitantemente a isso, aí às vezes a Inês pode falar alguma coisa, tem a formação da equipe técnica, que são chamados pessoas, geralmente pesquisadores, professores, que já estão inseridos e que têm muita experiência
na educação e, no caso, ensino de química. Essa comissão, a partir do edital, organiza as fichas de avaliação e também vai compondo a equipe de avaliadores. E aí, geralmente, pelo menos nos programas que eu participei de avaliação de química, era muito interessante porque a equipe de avaliadores era muito diversa e representativa. Então, nós tínhamos professores de norte a sul do país, de todas as regiões, tínhamos professores do ensino superior que já têm algum tempo trabalhando na temática, tanto de livro didático quanto de ensino de química, e também professores da educação básica. Isso é muito bacana porque dá uma legitimidade para o processo também e dá uma representatividade muito grande para os livros, né, que serão avaliados. Bom, aí a equipe composta, nós temos, a gente participa de uma imersão, todos os avaliadores juntos, junto com a equipe, os coordenadores adjuntos, eles se reúnem. E eu lembro assim, a gente ficava um final de semana, 4 dias juntos para estudar as fichas de avaliação. Então a gente lia, discutia o que poderia ser aquilo e as suas várias vertentes, enfim. Aí a gente saía desse encontro, dessa imersão, e íamos para casa com as avaliações, com as coleções de obra para a gente poder avaliar. E aí é muito interessante porque o método utilizado é o duplo cego. Então eu pegava uma coleção para avaliar, mas outro colega que eu não sabia quem era, pegava a mesma coleção. Nós íamos para casa e nos debruçávamos sobre a leitura e a avaliação dessas obras didáticas. E aí no outro encontro, e a gente preenchia também fichas com critérios pré-definidos segundo o edital. Aí no próximo encontro é que eu iria conhecer qual foi o outro colega que avaliou a mesma obra que eu. Então a gente discutia e fazia a ficha consolidada. Então, a grande maioria das vezes acontecia dos pareceristas, dos avaliadores, aprovarem ou reprovarem a obra. Na maior parte das vezes acontecia um consenso. Só que tinha vezes também de um avaliador aprovar, o outro reprovar. Só que aí já aconteceu de um terceiro avaliador entrar nesse processo para garantir uma legitimidade também e assim, minimizar alguns pontos de vista e tentar ficar restrito às fichas de avaliação. Bom, a partir disso, a gente fazia uma ficha consolidada que aprovava ou reprovava a obra. Essa parte, depois disso, depois que o avaliador fazia isso, aí já encerrava o trabalho dele. Só que a comissão técnica continuava trabalhando e muito, tentando padronizar a escrita das resenhas e até mesmo dos pareceres, principalmente das fichas de avaliação. E aí, após esse momento, né, de árduo trabalho para fazer a avaliação e consolidação dessas fichas, é divulgado o resultado. E aí as editoras entram em contato e aí muitas vezes tem recurso, porque está em jogo aí uma grande quantidade de dinheiro e de produto envolvido, né? Bom, depois disso, depois dessa fase de recursos, que é uma questão mais jurídica e pontual, aí era lançado e distribuído nas escolas e por meios digitais também o guia do livro didático, onde tinha as resenhas daqueles livros que foram aprovados pelo PNLD. Então, a princípio, era ali que o professor lia todas as resenhas e a partir daí escolhia o livro que mais se adequava à metodologia de trabalho dele, aquele que ele mais gostava e que mais tinha afinidade para poder trabalhar. E aí a escola recebia esse material e durante 3 anos os alunos utilizavam os livros didáticos em sala. Bom, de maneira geral, esse é o processo de avaliação do livro didático, não só de química, como de outras disciplinas também. Então, o que é interessante, para ficar claro, que eu não sei se todo mundo conhece, é essa avaliação de duplo cego, que 2 avaliadores
sem saber que estão avaliando a mesma obra, preenchem a mesma ficha e só depois conversam para ver aquilo que for mais adequado para ficar e quais são os argumentos mais sólidos para conter na ficha consolidada. Tem o parecer de reprovação e tem, quando a obra é aprovada, faz a resenha para compor o guia do livro didático. Muito bem. Esse, então, de maneira geral, é o processo de avaliação que acontece no livro. Aí agora, como que o meu trabalho de investigação, que teve o título O Livro Didático de Química como Discurso Curricular, Recontextualizações no Campo das Políticas Educacionais, como que essa minha investigação é inserida nesse processo? O que eu fiz? O nosso objetivo principal era investigar o processo de elaboração e de avaliação do livro didático e ver qual que é o impacto, a influência da comunidade acadêmica na elaboração e avaliação desses livros. Então, eu fiz duas coisas. O caminho que eu percorri foram dois. Primeiro, eu vi quais eram os discursos que estavam sendo produzidos, os discursos escritos que estavam sendo produzidos em artigos e em trabalhos, artigos na Química Nova na Escola, trabalhos como o ENEC, o ENPEC, o ENDIP, se não me engano, e o que se falava sobre livro didático. Então, muitos desses artigos, desses trabalhos, falavam, tem que mudar isso daqui, podia ter essa abordagem, podia ter aquilo outro. Então, isso daí são tudo discursos que são produzidos pela comunidade acadêmica. Então, qual que era o impacto disso na elaboração dos livros? E aí eu percebi, já vou adiantando um pouquinho, eu percebi que muitos desses discursos que são produzidos no meio acadêmico, eles eram levados em consideração na elaboração desses livros. Então, se algum autor escreveu algo sobre determinado conceito que poderia ser melhor abordado, isso daí era possível ver diferenças entre uma edição e outra no livro didático de Química. Bom, além disso, e aí a parte central do trabalho, nós pudemos entrevistar 4 autores de livro e 10 avaliadores de livros didáticos. Tiveram entrevistas que teve duração de 4 horas. Então, a gente conseguiu produzir um material, assim, colher um material riquíssimo. E aí, a partir deles, nós fomos selecionando alguns trechos, alguns pequenos textos para compor a tese. Bom, esse foi, então, o quadro empírico, as entrevistas e a análise dos artigos. A gente usou como uma metodologia a elaboração de mônadas, que quem tiver mais interesse é só consultar o site do GEPRANA, que vai ter mais material sobre isso lá, que é uma linha que o grupo vem estudando há bastante tempo, né? Sobre a liderança da Inês. E com isso a gente consegue perceber que a comunidade acadêmica, ela está presente na elaboração do livro, desde a elaboração do edital, porque ali na elaboração do edital também a gente tem a equipe técnica, a gente tem os discursos que são elaborados, não são pessoas totalmente aleatórias que vão lá e fazem o edital, são pessoas que têm relação também com a comunidade acadêmica. E aí, além disso, os avaliadores, o processo de elaboração das fichas, isso daí é feito por pessoas que fazem parte da comunidade acadêmica. E além disso, nós temos muitos autores que também são professores, e os próprios avaliadores são professores tanto da educação básica quanto do ensino superior, mas que estão na sala de aula também acompanhando estágio, fazendo diversos trabalhos dentro da escola e com a escola. Bom, eu acredito que é isso, em termos gerais, o que eu gostaria de iniciar a nossa conversa. Agora, se vocês tiverem algum questionamento para a gente poder começar um debate aí sobre o assunto. Legal, muito bom, Carol. Eu acho que você trouxe um panorama assim, muito detalhado, né?
de uma política que já não é mais nem uma política de governo, mas é considerado uma política de Estado, né? O programa do livro didático no Brasil, ele começa desde a década de 30 do século passado, né? Com outros nomes, né? Mas essa preocupação a partir do governo federal de promover essa possibilidade de distribuição de livros didáticos para as escolas, ela vem, né, como eu falei, né, desde esse tempo e com diferentes formatos, né, que foram culminando aí nesse processo da forma como você descreveu, né? Então, assim, eu penso também que antes até da avaliação do livro didático do ensino médio, uma prática que já estava mais consolidada era a avaliação dos livros didáticos para o ensino fundamental, né? Então, inclusive, essa sigla PNLD, né, Programa Nacional do Livro Didático, desde os anos 80, né, ela é mais conhecida, né, vamos dizer assim, né, para o ensino fundamental. E aí, como você bem pontuou, no ano de 2005, né, 15 anos atrás, é, foi criado o Programa Nacional do Livro do Ensino Médio, conhecido como PENELEM. E então foi pela primeira vez que os livros didáticos do ensino médio foram avaliados. Eu estou ressaltando isso para a gente pensar no lugar dessa disciplina escolar que é a nossa especialidade, né? Que no caso hoje aqui a gente está falando da química, né? Mas depois, a partir de 2010, o PENELEM ele foi incorporado ao PNLD e nós tivemos a avaliação de livros didáticos para química para o PNLD de 2012, PNLD de 2015, PNLD de 2018. O último foi de 2018. Eu estou pontuando isso de uma forma assim destacada, porque primeiro porque nós estamos falando da química, né? Dos livros didáticos de química. E segundo, porque também até o PNLD de 2018, o Ministério da Educação deixava a cargo das universidades o processo de avaliação dos livros. Então, isso que a Carol pontua é muito importante, porque nós temos nacionalmente o crescimento da área de ensino, no caso específico hoje aqui que nós estamos tocando, né, no ensino de química, né, por exemplo, mas temos as outras áreas também das outras disciplinas escolares. E a área de ensino de química, ela representa formação em mestrado e doutorado, nos programas de educação e nos programas de ensino. Ela representa a formação nas licenciaturas. Ela representa uma formação acadêmica específica para atuação na educação básica. Então, o Ministério da Educação, até o PNLD 2018, ele, de uma forma muito acertada, eu acredito, confiou o processo de avaliação para as universidades. Estou, assim, brevemente pontuando isso, porque atualmente o programa mudou bastante e não é mais assim, né? Mas a gente não, hoje nós não vamos conversar sobre como o programa é hoje. Eu queria, eu sei que tem algumas perguntas aqui, Carol, mas eu mesma já queria começar trazendo uma pergunta para você, por exemplo, né? O Gelindo que está assistindo a gente, ele falou assim, se você pensou na possibilidade de entrevistar autores de livros que não foram aprovados, né? Então, assim, antes mesmo de você responder, eu vou até pontuar aqui que os livros que foram reprovados, né, eles nunca vêm a público, né? Nem no processo de avaliação e nem de outra forma, né? Então, acho que por isso também que talvez houve essa opção de ouvir, né, aqueles autores dos livros que foram aprovados no programa, né? Mas, aproveitando essa deixa aí do Gelindo, eu queria te perguntar, né? Você, como educadora química, formadora, né, de professores de química, o que te chamou mais atenção quando você entrevistou os autores dos livros didáticos? Assim, o que eles tocaram que para você assim foi importante? Você talvez não tivesse pensado naquilo antes? Foi alguma novidade? Não sei, tem alguma coisa assim que você pode destacar? Eu percebo que os avaliadores são pessoas, são professores muito atuantes
extremamente preocupados com a educação no nosso país. Isso daí transpareceu. Quando fala que vai fazer o processo de avaliação do livro didático, é um trabalho muito árduo. A gente quase para algumas semanas da nossa vida só para ficar. Então, assim, a gente dá aquela atenção necessária para a aula, para os alunos, porque é um trabalho muito intenso. Então, a gente percebe que entra nesse trabalho de corpo e alma, sabendo que vai tentar o melhor ali, porque muita coisa está em jogo, né? A gente Uhum. consegue, fazendo um trabalho sério, colocar livros de qualidade, de grande qualidade, para os alunos. Então, é um trabalho que tem muita relevância. Uhum. Só que aí, em termos, assim, coisas mais pontuais que foram aparecendo, é interessante a gente perceber como que na avaliação os conhecimentos da área de química, da área de química mesmo. Então, alguns conceitos são trabalhados no livro didático que são abordados na graduação, por exemplo, de maneira muito dura. E aí muitos autores querem, muitos autores não, perdão, muita gente fala sobre isso que tem que ser daquele jeito duro de ser apresentado lá para os alunos no livro didático. Só que a gente vê que o conhecimento escolar químico, ele tem uma vertente própria. A Alice Uhum. Lopes já fala sobre isso. Uhum. Então, essa questão é muito interessante a gente ver o embate entre conhecimento acadêmico e o conhecimento escolar. Ainda a gente tem essas questões. E você achou assim que para os autores dos livros, essa é uma questão assim que mobiliza bastante essa diferença entre o conhecimento escolar e o conhecimento acadêmico? Para quem está escrevendo o livro didático? Inês, quem está escrevendo o livro didático são professores, são autores que estão em sala de aula. Então, eles não têm tanta essa preocupação. Tá. Essa preocupação parte muito mais De quem está dos avaliando. avaliadores. Uhum. Interessante isso, muito interessante. É, a Ana Gabriela está falando aqui que ela ficou curiosa, né, sobre os reflexos das pesquisas acadêmicas encontrados nas modificações, seja da ficha, dos critérios, dos livros. Aí ela te dá os parabéns pela pesquisa. Ela, no caso, ela tem uma experiência de ter acompanhado processos do PNLD de alfabetização como avaliadora e de história do ensino fundamental. Né? De fato, pude colaborar na redefinição da ficha de análise desse último, ela diz, né? E, consequentemente, dos critérios de avaliação, quando sentei com um grupo de avaliadores da área, quando eu pesquisava sobre ensino de argumentação em livro didático de história, né? Eu acho que também tem uma questão bastante importante, que nesse período entre 2010 até 2018, né, que foram praticamente aí 8 anos, em que o livro didático do ensino médio ficou a cargo das universidades e teve toda essa dimensão, né, da pesquisa no ensino como pauta, né, para avaliação, isso foi tão importante. Eu acho que a gente pôde presenciar que em todas as disciplinas escolares, né, a Ana Gabriela está aqui citando a história, né, e nós, né, Carol, participamos da química, a gente via muito mesmo essa preocupação com a questão da avaliação no sentido de manter uma certa pluralidade nas obras, né? Quer dizer, os livros aprovados, eles não tinham uma vertente única, né? No caso, por exemplo, nós da química, né? Os livros que foram aprovados, eles não eram exclusivamente de uma única vertente. Não eram livros que abordavam exclusivamente só, sei lá, vou dar exemplos assim, história da ciência, ou outro que só fosse de práticas experimentais, né? Ou outro que só abordasse CTS. Não, não era assim, né? Eu acho que sempre houve uma preocupação assim muito profunda de ter um conjunto de obras aprovadas que tivesse uma pluralidade de tal maneira que os professores e professoras na escola também tivessem assim um espectro de possibilidades para escolher, né? Eu acho que isso aconteceu em todas as disciplinas, pelo que eu me lembro desse processo aí dos 8 anos, né, que eu tive a oportunidade de participar também em relação ao ensino médio, né? O Henrique fala assim:
Gostaria de perguntar se, a partir das suas pesquisas, para você, Carol, você acredita que entre os livros editados por grandes grupos editoriais e os editados por grupos de menor porte, a indução das propostas presentes nos editais pode acontecer de maneira diferente? Pergunta. Vou tentar aqui Pergunta boa. elaborar um pouco essa resposta. Eu acho que as editoras grandes, ela tem uma equipe muito boa para tentar revisar essas obras. Então, saindo do edital, já tem toda uma grande equipe ali trabalhando em cima desses livros e vão tentando atender a todos os critérios, mas é quase uma coisa empurrada, isso pode acontecer. Já as editoras menores, elas contam com um menor grupo de pessoas, um menor número de pessoas para isso. Mas a gente vê que, como você disse, tanto essas editoras grandes quanto as editoras pequenas, elas possuem livros que seguem o mínimo de qualidade, o mínimo dos critérios apontados na ficha de avaliação, que por sua vez vem do edital. Então isso daí assim, a gente consegue garantir um livro que chegue aos estudantes com o mínimo de qualidade. Uhum. Assim, alguns a gente prefere, é um queridinho, você fala, nossa, quero dar aula com esse livro. Ou você fala, poxa vida, já não dá muito certo com a minha metodologia de sala de aula. E é assim, é respeitando essa pluralidade de métodos e a diversidade do nosso país, e até mesmo da concepção de ensino e aprendizagem dos professores, é que a gente tem essa gama de livros que é bem diversa. Uhum. Eu concordo com você. Eu estava até olhando aqui também a questão do João Henrique, que está aqui também assistindo você. Ele pergunta assim, que contribuições ao PNLD você destacaria para a comunidade do ensino de Química e para as práticas dessa disciplina escolar? E aí eu vou até acrescentar algo, né? Os processos que foram desenvolvidos de avaliação do livro didático de Química nesse período aí entre 2010 e 2018, como você mesmo pontuou, né, Carol? Contou assim com avaliadores do Brasil inteiro, né? Isso era um princípio, né? Uma prioridade, né? Tinha que ter mesmo pesquisadores em ensino de química de todas as regiões geográficas do país. E assim, tinha os professores da educação básica, mas tinha também muito dos professores das universidades, né? Que trabalham com as licenciaturas. Então, além dessa pergunta do João, né, em relação, ele fala que contribuições o PNLD traria para a comunidade de ensino de química, né? Ele fala assim de uma maneira mais ampla, né? Eu te perguntaria assim, você acha que o PNLD, nesse período aí entre 2010 e 2018, né, no caso da avaliação do livro didático de química, ele transformou as licenciaturas em química de alguma maneira, né? Você percebeu alguma coisa, por exemplo, no seu trabalho na universidade ou dos colegas, né? Será que esse tipo de programa também chega, né, na formação dos professores de química nas universidades? Inês, eu acredito que chega, mas ainda é um desafio que nós temos que enfrentar. Mas assim, a gente tem que falar que o PNLD ele teve um impacto na educação muito grande, porque a gente está falando de comunidades ribeirinhas, né? Pegando aqui meu universo de Amazônia. Ótimo. Gente, tem comunidade aqui que, bom, só abrindo parênteses, né? O Sim. PNLD entrou no Guinness Book, porque é o maior programa de distribuição de livro didático do mundo. Sim. E na época que os Correios ele estava no auge, ele ganhou prêmios também por conta da logística. Porque o cronograma também era muito apertado. Saía o resultado, sei lá, vou supor que em janeiro, em fevereiro tinha que estar nas escolas. Então aí tinha que imprimir, tinha que diagramar os livros, enfim. Uhum. E os Correios levavam nos locais mais distantes. E muitas vezes esse aluno era o único material escrito que ele tinha contato. Eu não vou falar assim, contato na escola, contato na casa dele, porque ele podia levar esse material para casa. Sim. Então, assim, é um impacto na educação básica que eu acho que a gente assim, vai conseguir mensurar. Não sei como que a gente consegue mensurar isso, mas só que é um impacto muito grande. Porque todo aluno tem esse livro à disposição.
E aí eu já vou até deixar uma deixa aqui, uma vontade que eu tenho é tentar compreender o uso do livro pelos alunos. Então, como que se dá isso? Né? Ele leva para casa, ele lê, ele só faz o exercício que o professor manda, enfim. Isso daí tem que ser mais explorado também, pode ser mais explorado em pesquisas acadêmicas. E aí eu acho que por esse impacto na educação básica, é claro que a gente tem um impacto muito grande na formação de professores. E também, gente, a gente está falando dos alunos, mas um bom material na mão do professor, isso também é revolucionário, porque ele vai ter acesso a um material de com uma mínima qualidade, coisas que a gente não tinha há algum tempo atrás. Os primeiros materiais didáticos que a gente tem é bem diferente do que a gente tem hoje. Então, o Programa Nacional de Livro Didático, ele impactou de tal maneira que foi forçando a melhoria dos livros. E aí, com toda essa análise criteriosa que tem, com toda essa avaliação, a gente conseguiu juntar uma gama de livros didáticos de excelente nível, de qualidade, à disposição de professores e alunos. Então, agora falando um pouco da licenciatura. Sim. Às vezes, e aí eu vi, acho que o Toninho trouxe alguns alunos dele, né? Eu falo para os meus alunos que a gente não precisa inventar a roda. A gente quer dar uma aula de equilíbrio, você não precisa tirar essa aula do zero, porque tem muita coisa bacana escrita e tem no livro didático tem muita coisa boa. Então, assim, eu incentivo muito os meus alunos a irem para o livro, ver nesse capítulo, nessa unidade, como que os autores estão conduzindo a construção do conhecimento. Então, é um material muito bacana que está disponível para os alunos, para os professores. E dar aula com material bom, isso daí eu acho que melhora em grande parte, não é tudo, né? O professor tem uma, uma questão aí fundamental no processo de mediação do conhecimento entre ele e o aluno. Mas estando amparado por bons materiais didáticos, eu acho que esse caminho fica um pouco mais suave. Sim, eu concordo com você. O João está até falando aqui, os livros didáticos são artefatos muito importantes para o contexto educacional brasileiro. É uma via para mobilizar o capital cultural de muitos, né? É verdade. É, eu fico destacando essa questão da licenciatura, porque eu, por exemplo, né, que sou mais velhinha aí, acho que do que todos vocês, né? Eu sou formada nos anos 80. Perceber o que aconteceu na primeira, especialmente na primeira década do século XXI, com as políticas educacionais, né? É algo assim muito importante, né? Primeira década, segunda década, até 2016, por aí, né? Porque nós não tínhamos, por exemplo, né? Vou falar de mim, que sou formada nos anos 80, um programa como o PIBID, né? O Toninho está aqui com os alunos dele do PIBID e acho que eles estão vivendo essa experiência agora, como é importante valorizar também, né, a existência dessa experiência. Programa como o PIBID, que coloca, né, numa mesma mesa, né, de interlocução, imageticamente, assim, né, metaforicamente, né, uma mesma mesa, o professor universitário que pesquisa o ensino, o professor ou a professora da escola básica e esse licenciando ou licencianda que está se formando profissionalmente, né, para ser professor também, né? E, e também nos anos 80, no caso da química, né, nós não tínhamos um programa de avaliação dos livros didáticos, né, que ficasse a cargo das universidades, que tivesse esse lastro, né, da pesquisa no ensino, né, esse conhecimento acadêmico sobre a pesquisa, porque o ato de ensinar é um ato complexo, né? É um ato que envolve, você mesmo falou agora, né, Carol, de mediação, né? Envolve tantas dimensões, né? Em relação à mediação, em relação à formação dos conceitos, em relação ao papel da linguagem, em relação à natureza da ciência, né? Em relação à ciência como atividade humana e que por isso tem também uma história. Então, assim,
tão complexa, né, essa dimensão do ensino, e ter um programa que avalie o livro didático, sabendo que o livro didático é tão importante no nosso país, né? Isso também é um diferencial, né? Que eu vejo que as gerações mais novas podem usufruir disso, e isso é muito, muito, muito bom, né? É, o Cássio, queridíssimo Cássio, que está aqui também, ele está falando assim: como analisar o desperdício dos livros didáticos em várias etapas, no processo de seleção, ao longo do período de vigência, ao seu fim? Sinto dó de ver livros sendo descartados. Bom, antes que a Carol responda, eu quero até fazer um comentário rápido, que é o seguinte. No âmbito do PNLD, realmente isso era uma coisa que muitas vezes nos afligia, né? Porque nós participávamos da avaliação, mas nós não tínhamos nenhuma influência ou ação em relação à distribuição, obviamente, né? E essa situação que o Cássio está mencionando, acho que especialmente aqui, região sudeste, ela foi real, né? Mas o que você acha disso, Carol? Cássio, assim, podia dar um destino melhor a esses livros que são descartados, né? Porque passa 3 anos, tem uma outra avaliação. Então, assim, fisicamente, podia ter outro programa, sei lá, de reciclagem, de recolhimento desses livros, enfim. Mas se não fosse isso, a gente ficaria usando o mesmo livro durante muito tempo. E aí os livros que vêm depois, eles são livros que são, eu não vou falar melhorados, mas só que eles seguem outros critérios que foram construídos em conjunto. Então, isso daí é o preço que a gente paga para ter um material de qualidade. Eu concordo, é de doer o coração pilhas e pilhas de livro que são descartados depois do uso, mas também, infelizmente, pilhas e pilhas de livro que nem chegaram a ser usados, né? Porque é pior. Eu acho que é mais isso que ele está falando, né? Tá, tá. Realmente aí, No como a estado de Inês São falou, a gente Paulo. não tem. Não, no estado de São Paulo foi pior porque tinha o caderno, né? Aí não Isso. sabia o que o professor usava, Competir. se era o caderno. Isso. Isso. Isso daí é uma questão grave porque eram 2 dinheiros usados para a Exato. mesma coisa. É. É Como é que a uma questão de política pública TCU lida isso. com o dinheiro público, né? E politicagem, né? É, Por é, trás disso. é um Mas aspecto realmente, problemático. Com isso é certeza. algo que não deveria acontecer de Uhum. maneira alguma. A Paola está falando assim que ela gostou muito das narrativas, né, que aparecem na sua tese. Aliás, vou aproveitar para falar para quem está aqui presente, o trabalho da Carol foi publicado na revista Química Nova na Escola no ano de 2016, né? Então, quem tiver interesse também, é só acessar lá o portal da Química Nova na Escola e procurar no ano de 2016, né? E aí a Paola está falando assim que chamou bastante atenção dela algumas narrativas que fazem críticas aos livros didáticos, né? E aí ela queria saber assim de você, o que você acha, né, dessa postura de algumas pessoas, lógico, né? Existe uma diversidade, né, de opiniões em relação à existência do livro didático, né? Então, assim, o que você acha dessa postura de rejeição em relação ao livro didático? Bom, eu acredito que as pessoas que o rejeitam têm seus motivos, têm as suas concepções, mas, assim, não sei se ela viu muito isso nas mônadas, mas Uhum. tem realmente avaliadores que questionam aquilo tudo, autores também, enfim. Mas eu acho que a pluralidade de ideias ela tem que estar presente em qualquer processo, e o processo do livro didático é permitido que as pessoas tenham diferentes pontos de vistas. Isso é natural e é inerente a todo Uhum. o processo avaliativo. Uhum. Interessante. E eu estou gostando demais do comentário final aqui do Cássio, que ele está defendendo, né, que os livros possam, os não utilizados possam ser doados, né, para os licenciandos, sem dúvida, Cássio. E que os primeiros livros didáticos dele para aprender a preparar a aula ele ganhou de uma professora do PIBID. Acontece com os meus alunos também, eles conseguem alguns livros nas escolas, Muito seja de bom. aluno que não está mais matriculado, eles conseguem. Uhum. Isso eles guardam e realmente utilizam nas elaborações de aula. Tem que É, usar, né? sim. Porque como você falou, né, Carol,
A produção de livro didático, que também é uma peculiaridade, né, do nosso país, né, essa cultura do livro didático, né, que foi se instituindo e foi se fortalecendo aí ao longo das décadas, né, eu acho que, especialmente no caso do ensino de química, quando livros que eram fruto de parcerias entre universidades e professores da escola básica, esses livros começaram a se tornar mais conhecidos, começaram a se tornar mais divulgados, né, e, portanto, mais usados, né? Eu acho que nós avançamos muito, sabe, na, nas possibilidades aí de enriquecimento da prática na sala de aula, né? Eu acho que também, se a gente for olhar lá os guias de livros didáticos nesse período aí, né, desde o PNLD em 2007 até o PNLD 2018, a gente vai encontrar essas obras, né, que são frutos de parceria entre a universidade e a escola básica, e ali nós vamos encontrar assim uma dimensão muito densa, né, da pesquisa no ensino de química, né? Que, assim, do meu ponto de vista, como eu falei para vocês, né, para uma pessoa como eu, que fui formada nos anos 80, onde nada disso existia, né? Eu acho que ter, né, essas obras que são fruto dessas parcerias é realmente assim um tesouro, né, para os educadores em química do Brasil, né? Mas enfim, Carol, daqui a pouco o Instagram vai jogar a gente para fora. Bom, faz, né, uns anos já que você concluiu seu doutorado e tenho certeza que ele repercutiu aí na sua prática como formadora de professores. Mas, assim, para finalizar, o que você destacaria, né, dessa pesquisa que você realizou? Assim? O que mais te transformou, né, como educadora em química? Nossa, Inês, aí eu vou, como educadora em química, como pessoa também, porque nessa prática de imersão, de avaliação do livro didático, a gente entra em contato com professores com bagagens muito distintas. Então, eu tive a oportunidade de conversar nesse processo avaliativo com referências da nossa área. Isso daí foi uma formação muito grande. Então, tá lá com o outro avaliador, ele vê o livro de uma perspectiva diferente que você tinha visto. Isso daí tudo me enriqueceu muito. É um processo que realmente eu vou levar para toda a vida. E aí, certamente, isso reflete na minha prática em sala de aula com os meus alunos, formando novos professores de química. Muito bom, né? Muito bom mesmo, né? Se a gente puder pensar, né, nessa comunidade do ensino de química, né, como um grande coletivo, né, onde tem várias gerações, desde os pioneiros, né, do ensino de química no nosso país, até os que estão na licenciatura, né, a geração mais jovem. É uma história muito densa, muito bonita, né? E de Uhum. gente aí que de forma corajosa, né, aceitou desafios, produziu conhecimento na área. Deu a cara a tapa, é Isso por é aí. muito legal, né? Muito legal da gente constatar. Isso Uhum. mesmo. Carol, estamos assim super encantados. Primeiro, né, de ver você novamente, porque você é a nossa querida e a gente fica morrendo de saudade, né? E agora que você é aí moradora, né, da, Da região da, da norte. região norte, né, longe da gente, mas sempre perto no Pois é. coração, né? Uhum. Super obrigada de você ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que todo mundo que está aqui gostou muito. O vídeo vai ficar gravado no IGTV e se depois, se você quiser mostrar para os seus alunos ou para outras, Com né, certeza, vai ter até atividade outros disso. professores. Mas olha, foi assim uma hora muito boa, viu? Muito obrigada mesmo. Acho que a Eu sua que agradeço. contribuição marcou aqui a nosso ciclo de lives. Um Eu beijo que agradeço, grande. Inês, foi uma honra. Beijo para vocês A também, honra foi gente. Tudo de nossa. bom. Tchau. Tchau, tchau.